Na última pregação que tivemos no livro de Mateus, nós iniciamos um texto que talvez seja um dos textos mais controversos quando se trata sobre o Espírito Santo no livro de Mateus. Talvez juntamente com o capítulo 12 de Mateus, sejam as passagens que mais têm trazido interpretações diferentes, juntando então aí, num pacote só, várias pessoas que se afirmam servos do Senhor e procuram estudar a Bíblia. Esse texto, ele trata de batismos. E aí, quantos batismos será que se encontram aqui em Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12? Para alguns, aqui fala de 2 batismos. Fala do batismo com água, que era realizado por João, e fala do batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é um batismo só, realizado por Cristo. Para outros, entendem que aqui há 3 batismos. O batismo com o Espírito Santo, realizado por João, e Jesus realiza 2 batismos diferentes. Uns ele batiza com o Espírito Santo, e outro ele batiza-os com fogo. Qual seria então, na verdade, o batismo que está em voga aqui? E nós vimos naquela pregação que o batismo, ele retrata, ele simboliza, ele apresenta um pouco do que seria o nosso relacionamento com Cristo. Então, cada tipo de batismo que aparece, cada tipo de batismo que somos então apresentados, esse batismo ele destaca um dos aspectos do relacionamento com Cristo. O primeiro batismo, que não há o que questionarmos, o que muito falarmos sobre ele, que é o batismo com água, o qual nós já vimos no último sermão, ele retrata a substituição. Pensar no batismo com água é pensar no arrependimento dos pecados e pensar então na substituição do pecador por Cristo. Afinal, é isso que o batismo na água representa. Quando estamos em pé, significa que nós estamos mortos. Quando somos mergulhados, significa que nós fomos sepultados. E quando então levantamos das águas, simboliza que nós fomos ressuscitados. É uma identificação com Cristo. Tanto nós recebemos de Cristo a nova vida, nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, como também Cristo levou sobre si a nossa morte, o nosso pecado, e nos proporcionou então a vida eterna. E por isso então esse batismo ele vai simbolizar, ele vai retratar a substituição. E aí nós vimos, irmãos devem lembrar bem, que aparece um homem chamado João Batista, que quer dizer aquele que batiza. Ele começa no deserto da Judeia, um local próximo ao Rio Jordão, mas que não havia plantação, não havia comércio, não havia negócios por lá. Só ia mesmo quem ia para ouvir a pregação de João e ser por ele batizado. João, então, ele centralizava a sua pregação em 2 palavras. Batismo para arrependimento, o batismo focando no arrependimento, e o reino de Deus, que estava chegando. Então, de um lado ele falava do arrependimento, do outro lado ele falava do reino. Batizar como um sinal, como uma marca, como uma identificação do arrependimento, e receber para fazer parte do reino que está chegando, o reino dos céus. E aí então nós vimos também que João era semelhante a Elias em vários aspectos que não vamos então estar destacando aqui hoje, mas qualquer coisa você pode posteriormente estar lá no YouTube da igreja, e essa pregação está lá, você poderá ver quais são as semelhanças entre João Batista e o profeta Elias e como ele escatologicamente se encaixa como uma parte do cumprimento da profecia do Elias. E vimos ainda, olhando para João, que ele se identifica com aquele profeta anunciado lá em Isaías 40, versículo 3, a voz do que clama no deserto. Aquele então que chega, aquele que se aproxima, aquele que vem para endireitar, para aplanar, para preparar o caminho do Senhor, para receber então
todo o suporte e Cristo andar por um caminho já preparado, que era uma metáfora para falar do rei. Então aqui nós temos um pequeno resumo deste batismo que João realizava e que várias pessoas da região da Judéia e regiões ali próximas vinham ao encontro de João e eram por ele batizados lá no Rio Jordão. A partir daí, João ele muda o seu discurso, ele muda o seu teor a partir do versículo 7. Quando João observa, o versículo 7 destaca para nós, que muitos fariseus e saduceus vinham ao encontro, João então muda aquilo que ele vai abordar. É como se de 1 a 6, João tivesse um tratamento com as pessoas e do 7 ao 12, João tem um outro tratamento. Vamos então ler todos os versículos de Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que essas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira completamente, recolherá o trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Este é o texto que trata então dos batismos e daquilo que eles representam nesta passagem, nesse contexto. Nós observamos que o primeiro é simples de entender. O batismo com água, ele é sinônimo, ele é uma representação da substituição em Cristo. E aí nós encontramos um segundo batismo, que ele começa a tratar, que nós entendemos como sendo o batismo com fogo. E o batismo com fogo é um retrato do quê? É um retrato do sofrimento. Você deve perceber que muitos grupos você encontra pregando o batismo com fogo como sendo algo para crentes. E então diz: olha, o crente deve ter o batismo com fogo, é uma segunda bênção. Eles dizem: nós já fomos batizados com fogo e agora temos habilidade para fazer algumas coisas sobrenaturais. O batismo com fogo por alguns é pedido, é clamado para que Deus os batize com fogo, como se o batismo com fogo fosse semelhante ao batismo com o Espírito Santo. E aí eles alegam dizendo: mas olha, está vendo? João disse: eu vos batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, Cristo vai realizar um batismo só para a sua igreja. Porém, nós não podemos ignorar do que João está tratando quando ele menciona este tipo de batismo com fogo. O versículo 7 já nos dá o cenário. João está recebendo outras pessoas. Se várias pessoas vinham, versículos 5 e 6, e eram ali aceitos, confessavam os pecados e eram batizados por João, o versículo 7 menciona dois grupos de pessoas que chegam e que João não lhe dá assim umas boas-vindas tão atrativas. Chegam a eles quem?
fariseus e saduceus. Por que João, então, tem uma certa reserva ao receber fariseus e saduceus? Tanto os fariseus quanto os saduceus, eles eram grupos de judeus que compunham o sinédrio. Então, eles faziam parte de pessoas dentro da sinagoga, dentro do grupo de ajuntamento judaico do culto e do estudo do Antigo Testamento. Porém, eles tinham visões completamente opostas quando interpretavam várias coisas do Antigo Testamento. Olhando, por exemplo, para os fariseus, eles eram estritamente legalistas, moralistas e se preocupavam com uma religiosidade externa. Eles procuravam cada detalhezinho porque para eles o que importava era a aparência. O que importava para eles eram os rituais. O que importava não era nem apenas o que estava no Antigo Testamento, mas toda a tradição que foi acrescentada, colocando um peso muito grande nas costas das pessoas. Os fariseus, eles eram extremistas, eles eram radicais, a ponto de achar que certas pessoas não deveriam ter oportunidade de ser salvos, de passar por um arrependimento, e principalmente pessoas que nasciam na região da Samaria, ou até mesmo na região da Galileia, eram pessoas de segunda categoria, espiritualmente falando. E a esses não deveria dar muita atenção para pregar o evangelho. Eles não merecem a mesma oportunidade que nós. Nós temos que dar atenção para aqueles que são da Judeia. Os fariseus, eles eram altamente radicais. E radicais no sentido pior, não no sentido de ter uma raiz, mas no sentido de serem extremistas mesmo. Do outro lado, nós temos os saduceus. Saduceus era um grupo também do Sinédrio, mas que seriam os liberais de hoje em dia. Os saduceus são aqueles que negavam o sobrenatural. Não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em milagres. Então tudo tinha que ser, de acordo com os saduceus, reinterpretado. Aquela questão do mar vermelho não é bem assim, um milagre. Aquela questão disso é porque aconteceu e Deus sabia que ia acontecer. Então os saduceus, eles não têm uma visão do que é sobrenatural. Eles são pessoas que diziam-se servas de Deus, mas interpretavam a palavra de Deus não de um modo literal, não como se a Bíblia dissesse o que ela realmente quer dizer. Mas não, ali tem a mensagem de Deus, mas você tem que dar o desconto, porque Isaías fala um pouco de coisas que é da cabeça dele, não é bem o que Deus queria, Moisés também e tudo. Então a ideia dos saduceus é que você não pode interpretar a Bíblia de um modo literal. Daquilo como está escrito, não é bem o que está escrito. Cada um vai ter uma certa liberdade para interpretar de um certo jeito. Vamos tirar muita coisa aí que foi colocada dos mitos, colocadas aí da imaginação do homem na Bíblia. A gente tem que tirar esse desconto. Então você percebe que muitas dessas filosofias que existem hoje, elas não são novas. Dentro de grupos religiosos, no tempo de Cristo, já existiam. E está lá João, pregando o evangelho do reino e batizando. E de repente, quando João olha, quem chega? Líderes religiosos, dentro do judaísmo, chegam para João e dizem, olha, nós também queremos participar disso aí. Se o povo todinho está indo nisso aí, nós também vamos. E aí João diz o quê? Sejam bem-vindos. Aproveitem, eu estou muito feliz com a chegada de vocês. Venham para cá que eu vou batizar vocês. É assim que João os recebe? Ele diz no versículo 7, raça de víboras. Eu estou com a nova versão Almeida atualizada, mas na minha mente sempre vem, como a gente memoriza na Almeida Revista Atualizada, a ARA, a gente sempre fica com aquela frasezinha, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que João está dizendo é, quem foi que disse para vocês que era para vocês vir para cá? Quem disse para vocês que vocês tinham o direito de fugir da condenação? João está usando contra eles, basicamente, o discurso que eles usavam contra publicanos, que eles usavam contra galileus, que eles usavam contra samaritanos. É a ideia, quem vocês pensam que são para achar que tem direito de entrar no reino? E João usa contra eles. Vocês estão aqui? E quem foi que deu a entender a vocês que vocês podem estar aqui? O que é que vocês estão de fato fazendo aqui? João não nega para eles o batismo. Mas João chama a atenção
que para eles serem batizados, eles tinham que fazer algo primeiro. E o que é que João então exige que eles façam? Versículo 8. Produzam fruto digno de arrependimento. Não é só você chegar aqui que eu vou lhe batizar. Primeiro você precisa mostrar que agora é uma nova criatura. Cadê o fruto? O que mudou na vida de vocês? Ou vocês vão só ser batizados para agregar mais uma coisa no currículo e vão continuar a vida como estavam antes? Produzam primeiro o fruto digno de arrependimento. E aí sim, nós vamos conversar. E não venham dizer que vocês são filhos de Abraão, como vocês, nós somos os filhos de Abraão. Porque dessas pedras que estão aqui, e lá no deserto da Judéia tinha algumas pedras. Deixa eu desligar aqui o som do celular, que ele já estava fazendo pesquisa de pedra na Judéia. Então, lá na Judéia tem algumas pedras, e é fácil então olhar para aquelas pedras, e várias pedras ali, João já diz, olha, dessas pedras aqui, Deus pode fazer o quê? Fazer dessas pedras filhos aqui para Abraão. Então não vem achar que vocês são ali o último biscoito do pacote, ou são ali o povo que estava lá, e Deus está dizendo, olha aí, meus filhos, que coisa linda. Não é bem assim. E eu digo mais a vocês. Versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Então, olha a palavra fogo aparecendo pela primeira vez na passagem. Ela aparece no sentido não muito bom. Não é na árvore que foi transformada, não é na árvore que foi enxertada, não é na árvore que é cultivada para produzir mais frutos. É na árvore que vai ser o quê? Jogada fora. E aqui nós aprendemos um pouco sobre como funciona a agricultura judaica. No Brasil, a nossa tendência, o machado não vai na raiz, não é assim? O machado vai aonde? No tronco. E depois a árvore, o que sobra é queimado ali mesmo, não é assim que é feito? Só que joga lá na coivara e o restante que fica lá o tronco queima e assim continua. Então, só que lá em Israel, eles arrancavam a árvore pela raiz. E no lugar onde aquela árvore estava, eles plantavam uma outra árvore. E as raízes que vão apodrecendo daquela primeira árvore já serviam até de adubo para outra árvore que ia sendo plantada ali. Então ela já ia ter muitos nutrientes, já ia estar no lugar que a terra seria mais macia, e já tinha até os caminhos para buscar água, pegando então, seguindo as raízes da árvore antiga, a terra já estava mais fendida. Então eles tinham esse costume. A ideia aqui de João é justamente essa. Ele pega um exemplo do que eles já conheciam da agricultura judaica. A árvore que não presta, a árvore que não está produzindo fruto, o que é feito com ela? Ela é arrancada pela raiz, corta-se o mal pela raiz da árvore. Essa árvore, ela é colocada no fogo. E aí, se eu falei naquele domingo que os ambientalistas já não iriam gostar de João por matar camelo para se vestir e matar gafanhoto para comer, imagina um homem que fala de fazer coivaras, não é? Como é dito aqui no Nordeste, não é? De pegar árvores e fazer queimada aí na floresta. Então João diz que as árvores deveriam ser queimadas. Isso era o que acontecia com as árvores. Elas eram arrancadas e lançadas então lá na coivara, lançadas lá naquele fogo. Não é isso? Então fogo aqui é sinônimo de quê? Então quando nós olhamos o versículo 10 falando de fogo, fogo é sinônimo de sofrimento. Aquela árvore não vai estar ali sendo purificada, aquela árvore vai estar ali sendo destruída. Então, quando nós olhamos para o fogo nesse contexto, onde inicia no versículo 10, nós já encontramos a palavra fogo com um sentido negativo. Ele é reservado para algo que não presta, algo que não vai ter proveito nenhum para o seu dono, algo que foi rejeitado, algo que é destinado para a perdição, para a destruição, para que seja colocado uma outra coisa que presta no seu lugar, para que seja plantado uma outra coisa que aproveita no seu lugar. E aí,
ele está falando isso para saduceus e para fariseus, os quais ele disse que não eram, em outras palavras, aptos para o batismo, mas que primeiro precisavam passar por uma transformação, porque do jeito que eles estavam, eles não iriam provar do melhor batismo que Cristo tinha para eles. Nessa mesma ideia, com essa mesma mentalidade, nós chegamos ao versículo 11. Um versículo, então, que ele fala do batismo. Ele olha e diz: eu batizo vocês com água. E vamos lembrar que a palavra batismo significa mergulho. A palavra batismo significa imergir, colocar alguma coisa dentro de outra. Não é simplesmente jogar um pouquinho de água na cabeça, ou nos pés, ou em alguma parte do corpo, mas é fazer com que uma coisa seja submersa em outra. E João então diz: olha, o meu batismo, o instrumento que eu uso para batizar vocês é água. Eu mergulho vocês na água. E eu faço isso para o arrependimento, visando o arrependimento. Porém, tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Tem uma coisa que eu preciso lembrar a vocês, que vocês precisam estar bem claros aí em sua mente. Versículo 11. Aquele que vem depois de mim, ele é muito, mas muito mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de carregar as sandálias. Ele, esse que vem depois de mim, esse que eu não sou digno de carregar as sandálias, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Será que é uma coisa só? Será que João está anunciando que ele vai fazer um batismo? Ele diz: olha, eu estou batizando com água, mas aí o que vem depois de mim, ele vai ter um batismo diferente. Ele vai salvar vocês de verdade, com o Espírito Santo e com fogo. Será que é dessa forma que João está colocando? Vamos pular um pouquinho para o versículo seguinte. Ele diz no versículo 12: ele tem a pá em suas mãos. Ele tem a pá em suas mãos. Limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então observe o que é que João está dizendo sobre fogo. No versículo 10 ele falou de fogo. Ele diz que o fogo era para quem? Para aquelas árvores que não aproveitam mais, aquelas que são arrancadas e jogadas fora. E no versículo 12, ele fala que o fogo é para quem? Para a palha. Diz que ele vai recolher o trigo, limpar a sua eira, o trigo ele guarda no celeiro. E a palha, que não aproveita, ele joga num fogo. Mas curiosamente, esse fogo de palha, como a gente usa a expressão aqui para falar de uma coisa rápida, esse fogo que vai queimar a palha é um fogo que nunca se apaga. É um fogo inextinguível. E aí como é que se pode querer entender no versículo 11, a palavra que está falando de fogo, batismo com fogo, como se fosse uma coisa boa? Como é que se quer pensar que ele fala, as árvores que não prestam são jogadas no fogo, ele vai queimar a palha no fogo inextinguível, ele vai batizar com fogo? Ah, mas aqui ele está falando de salvação. Não cabe pensar fogo como sinônimo de salvação ou como sinônimo de purificação para aqueles que são submetidos. O fogo vai purificar. Por que o fogo vai purificar? Porque o que não presta vai ser queimado. Então o fogo purifica nesse sentido. O fogo purifica o ouro por quê? Porque tudo que não presta é queimado. Então, o fogo, ele é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de condenação, é sinônimo de destruição. E o batismo com fogo, ele representa, então, esse tipo de batismo, um batismo de destruição, um batismo que vai chamar, então, a atenção para aquilo que virá. Podemos olhar como os evangelhos apresentam isso. Queria pedir a algum irmão para ler Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos 9, 43.
Então, onde é que fala de fogo que nunca se apaga? Onde é que tem esse tipo de fogo? No inferno. O fogo lá não se apaga. É um fogo inextinguível. É um fogo que nem sequer abranda. Ele continua do mesmo jeitinho ali. Aquele fogo de monturo que está ali queimando, queimando. Você vai jogando coisa e o chão chega a estar quente. O inferno é um lugar terrível. É um lugar de sofrimento. É um lugar real. Não é um lugar fictício. Não é um lugar temporário. É um lugar eterno. Nunca se apaga. Nunca se acaba. Quando nós olhamos em Apocalipse capítulo 20, vamos todos para lá. Versículos 13 a 15 de Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, versículos de 13 a 15. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Ser lançado dentro de um lago é o mesmo que ser o quê? Batizado no lago. Então aqui o Senhor Jesus estará julgando aqueles que não têm o nome inscrito no livro da vida e os estará batizando. Batizando com o quê? Com fogo. Mergulhando no lago de fogo. Então não pense nem por um segundo de querer batismo com fogo. Porque quem provar desse batismo vai provar por toda a eternidade. O próprio João disse: o fogo não se apaga. É um fogo inextinguível. É um fogo que não para de queimar. É um fogo que nunca vai deixar de arder. Então, terrível será o sofrimento de quem experimentar esse batismo. O batismo com fogo. O batismo com água, ele tem um significado. Ele representa substituição. Ele representa que você está se identificando com Cristo. E o batismo com fogo, ele também tem o seu significado. Ele representa condenação, juízo. Em outras palavras, sofrimento eterno. Mas ainda há um terceiro batismo ao qual nós somos apresentados nessa passagem. Que batismo é esse? O batismo com Espírito Santo. Voltando então para Mateus capítulo 3. No versículo 11, ele diz: eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Mas nós já vimos o batismo com fogo. Então agora ele batizará com Espírito Santo. Será que essa ideia do Espírito Santo como um líquido, do Espírito Santo então como uma coisa que vai cobrir, que a pessoa vai ser imersa no Espírito Santo, será que essa é uma ideia que surge no Novo Testamento? Será que essa visão de que o Espírito Santo ele vai deixar de estar apenas com os reis, com os profetas, com os sacerdotes, ou com os juízes, com alguém que Deus separou para uma missão? Então o Espírito Santo vinha no Antigo Testamento, habitava e possuía aquela pessoa. Quando aquela pessoa não tinha mais nenhum propósito para Deus, o Espírito saía daquela pessoa. Podemos lembrar de alguns exemplos assim. Lembrar do exemplo de Sansão,
que o Espírito Santo se apossou de Sansão, depois que cortaram o cabelo, o Espírito Santo saiu de Sansão, depois no último momento da vida, ele se apossa de Sansão novamente. Podemos lembrar também de quem? Saul, que o Espírito Santo habitava em Saul, mas quando Saul foi rejeitado por Deus, o que aconteceu com o Espírito Santo? Saiu de Saul. E aí abriu até brecha para que o espírito maligno atormentasse então Saul. Mas podemos lembrar de Davi. Davi pede o que a Deus? Qual era a preocupação de Davi? Não retires de mim o teu espírito. Será que há uma ideia diferente no Novo Testamento? De algo permanente, de algo duradouro e de um batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo? Será que isto o Antigo apresentava que poderia acontecer no futuro? Sim, sem dúvida. Creio que pelo menos 2 livros nós poderíamos lembrar que tratam disso aí de um modo mais detalhado. Jeremias também ele abordaria essa questão da vinda, mas eu queria destacar Ezequiel e Joel. Ezequiel 36, vamos abrir nossas Bíblias lá. O texto não explicita um batismo, como um mergulho, mas ele compara o Espírito a um líquido que iria trazer purificação para eles. Ele diz assim, versículos de 25 a 27 de Ezequiel 36. Então aspergirei água pura sobre vocês, e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Agora olhem o 27. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. 39, 29 de Ezequiel também. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, o Espírito ele é apresentado como se fosse um líquido, e eles seriam purificados pelo derramamento do Espírito, o Espírito sendo derramado dos céus. E quando o Espírito estivesse na terra, então quem se achegasse ao Espírito seria mergulhado no Espírito. Quem realiza o batismo não é o Espírito. Quem realiza o batismo é quem? Quem foi que João disse que iria realizar o batismo? O Senhor Jesus Cristo. É Jesus quem realiza o batismo. O Espírito Santo é o instrumento pelo qual nós somos batizados no corpo de Cristo. Somos batizados dentro do povo de Cristo e entramos então para o reino de Cristo. Ainda Joel, texto também bem conhecido, capítulo 2, versículo 28. e 29. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então aqui nós temos a promessa de quê?
do Espírito sendo derramado dos céus para a terra. E quando o Espírito estivesse aqui pleno na terra, então aqueles que Cristo fosse resgatando e salvando para si, o que aconteceria com essas pessoas? Elas seriam batizadas com Espírito Santo. Mas será que o crente não é batizado com fogo também não? João prometeu o que aqui para as pessoas? Olhando para o versículo 11. O que João promete? Que Cristo batizaria com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Será que a igreja primitiva não esperava esse batismo? Será que a igreja primitiva não aguardava o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Em Atos capítulo 1, versículos de 3 a 5, nós vemos como a igreja em Jerusalém aguardava o cumprimento do que o Senhor havia prometido. Como eles estavam então lá aguardando o batismo. Mas que tipo de batismo eles esperavam? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 3 a 5. O que Jesus, em suas últimas palavras, o que ele lembra, o que ele deixa claro, o que ele enfatiza para os seus discípulos? Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E cadê o fogo? O batismo com fogo não é para os crentes. O batismo com fogo não é para a igreja. O batismo com fogo é para quem não passa pelo novo nascimento. É para quem não tem o coração transformado. É para quem não se transforma num filho de Deus. Tanto que quando nós olhamos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, quando Paulo vai falar da igreja, que a igreja é um corpo, que a igreja é um organismo vivo, que a igreja está ali lidando com vários aspectos, mas não pode esquecer nem a unidade, nem a diversidade, nem o relacionamento que existe muito forte entre cada membro. No versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo enfatiza o que é que todos da igreja experimentam. Todos os verdadeiros crentes experimentam. Aqui não é um privilégio para alguns dos crentes da igreja. Aqui não é uma segunda bênção que poucos da igreja irão experimentar. Mas ele diz no versículo 13, de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Pois, por um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. A ideia aqui, há uma pequena diferença no que da língua grega para o português. O grego ele estaria com uma preposição, quando ele fala do Espírito, que é através de, por meio de. E quando ele fala do corpo, é dentro de. Então nós somos batizados através do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, nós somos batizados na igreja, no corpo de Cristo. E a todos nós é dado de beber o quê? Um só Espírito. Então aqui é um batismo completo, né? Eu não lembro de ter já realizado em água um batismo assim, que tanto a pessoa é mergulhada na água, como ao mesmo tempo ela faz o quê quando está mergulhada? Ela bebe água, não é? Então, imagine o transtorno que isso causaria. Então a pessoa já está mergulhada, talvez depois de alguns minutos a pessoa poderia ficar apavorada e acabar bebendo água, né? Ou
o próprio nervosismo poderia levar a isso, mas graças a Deus até hoje não tive ainda essa experiência de alguém se afogar sendo batizado. Mas a ideia que o texto fala do batismo com o Espírito Santo é um batismo que provoca afogamento, não é assim? Porque enquanto a pessoa está sendo batizada no Espírito Santo, ao mesmo tempo ela está fazendo o quê? A última frase do versículo. Bebendo do Espírito. Isso remonta à visão do Antigo Testamento de que o Espírito ele é como se fosse um líquido que seria colocado. É uma metáfora para descrever algo que é invisível, algo que é imperceptível. A própria palavra Espírito remonta a essa realidade, que é a palavra pneuma, que fala, por exemplo, a gente usa muito para falar do pulmão, que é onde fica o quê? No pulmão, o ar. Ou para falar, né, o pneumatologista, quem trata do pulmão. Ou pneu de carro, pneu de moto, pneu de bicicleta. Por que é o pneu? Porque tem o que dentro ali? O ar. Então, a palavra pneu fala de um espírito, fala do sopro, fala do ar. Então, é assim que o Espírito Santo é descrito, e é assim que o espírito do homem também é descrito. A palavra fala disso. Mas a metáfora que é usada para falar do Espírito Santo e o seu relacionamento com os seres humanos é como se fosse um líquido, no qual o ser humano é mergulhado e lavado e purificado, e também ele entra dentro do ser humano. O ser humano ingere aquele líquido. E ele passa então a dominar, controlar e a conduzir todos os aspectos da vida do crente. O batismo com o Espírito Santo nada tem a ver com batismo com fogo. Todos da igreja aqui, Paulo diz para os coríntios, todos os crentes da igreja foram batizados em um só Espírito. E o fogo? Cadê o fogo? Não há menção para a igreja em nenhum lugar de batismo com fogo. Mas fala tanto do batismo com água, quanto fala do batismo com Espírito Santo. Isso para a igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando de uma igreja local, onde alguém diz que é crente. Estou falando da igreja invisível. A todos aqueles que são de fato crentes. Para estes, o batismo que eles aguardam é o batismo com Espírito Santo. Mas para quem não recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, para esses o que aguarda é o batismo com fogo. Voltando então para Mateus capítulo 3, para finalizarmos. O versículo 12, depois de ter falado do batismo no versículo 11, o versículo 12, ele retoma aquela metáfora de um agricultor, que ele plantou então uma roça, ele então cuidou da sua plantação, até que chegou o tempo de recolher a sua produção. O trigo já está colhido, já foi batido, já foi apanhado. E o que é que agora este agricultor, depois de tudo concluído, vai fazer? Então o que é que ele faz? Versículo 12. Na mão ele tem o quê? A pá. E tudo que estiver na sua eira, ele vai limpar. Ele não vai deixar nada abandonado, nada jogado. Ele vai deixar o seu campo bem limpinho. Pronto para uma nova plantação, pronto para outras coisas, vai deixar tudo preparado. E como é que ele vai limpar essa eira? Como é que ele vai deixar o seu campo bem arrumadinho? Fazendo duas coisas. Selecionando o que presta e destruindo aquilo que não presta. Ele vai recolher o trigo no celeiro. Ele vai pegar o trigo, vai pegar a sua colheita, a sua produção, aquilo que realmente tem valor, e vai guardar no celeiro. Trancar no celeiro. Está preservado, está bonitinho, está guardado. Mas o que sobrou? A palha. Para que serve a palha? Vai pegar a palha e vai queimar num fogo. Mas João usa um trocadilho. É um fogo de palha. Mas é um fogo de palha que nunca se apaga.
nunca para de queimar. Guardar o trigo no celeiro. Batismo com Espírito Santo. Queimar a palha no fogo inextinguível. Batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo nos coloca no corpo de Cristo, que é a igreja, e nos dá o privilégio de vivermos com Cristo e com Deus por toda a eternidade. O batismo com fogo coloca o homem dentro do lago de fogo, um lugar de condenação e perdição eterna, e tira do homem o privilégio de conviver em comunhão e harmonia com Deus por toda a eternidade. Quem experimenta o batismo com o Espírito Santo, experimenta a salvação de Deus realizada na cruz de Cristo. Quem experimenta o batismo com fogo, experimenta o julgamento do grande trono branco realizado por Cristo, onde ele vai condenar aqueles que o rejeitaram. Qual batismo você tem ou já recebido ou tem para receber? Você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo já habita em você? Você já é uma nova criatura? Você já vivencia essa ação sobrenatural em si? Caso contrário, quem morrer sem ter sido batizado com o Espírito Santo, vai ser batizado. Mas vai ser batizado com outro tipo de batismo. Vai ser batizado com fogo. Mas não é só ser sapecado no fogo. Não é apenas ter uma queimadura parcial no fogo. É ser mergulhado dentro do fogo. E um fogo que não se apaga. Um fogo que dura por toda a eternidade. Então reflita sobre a sua condição. Reflita sobre a sua situação. Se há alguma coisa que você precisa deixar para se entregar ao Senhor Jesus. Lembra o que nós lemos em Marcos 9? Se é a mão, o pé, a cabeça, o olho, se tem alguma coisa que lhe impede de chegar até Jesus, se livre disso. É melhor você ir para o céu faltando um pedaço do que você ficar inteiro e ser lançado inteiro dentro do lago de fogo, onde nunca vai se apagar o fogo. Se há alguma coisa que lhe impede de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e ser batizado com o Espírito Santo, então sinto lhe dizer que nada lhe impede de receber o batismo com fogo e ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre, onde você estará por toda a eternidade. Só Jesus pode realizar esse batismo. Então, se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, clame que Ele lhe salve. Peça perdão dos seus pecados, se arrependa e procure viver uma vida para Jesus. Isso não quer dizer que você vai conseguir deixar de pecar, que você vai ser um perfeito já aqui na terra, não é disso. Mas quer dizer que os seus pecados, eles foram pagos por Cristo na cruz. Você foi perdoado. Você recebe o Espírito Santo, que vai lhe iluminar para você entender melhor a palavra, que vai testificar que Jesus é o Cristo. Esse Espírito, ele vai regenerar você, ele vai habitar você, ele vai lhe batizar, ele vai selar